Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 5 de agosto. Hoje, novamente, com o Saul Barbosa. Estarei entrevistando a partir deste momento. E ele já está aqui nos estúdios da 98.3 comigo, onde... neste Jornal da Navegantes, edição de sexta-feira, estaremos novamente abordando aí esse assunto que já vem sendo tratado, que é um projeto aí coordenado por ele, que visa gerar renda produtiva em famílias de baixa renda, preferencialmente cadastradas em programas sociais do governo federal. Eu vou pedir, Saul, aí de antemão que você dê um relato do que foi comentado nos programas anteriores e eu vou lhe fazer aí algumas perguntas relacionadas ao que já foi tratado nos outros programas. Primeiramente, quais municípios do Norte Gaúcho estão cadastrados nesse programa de geração de renda? Boa tarde, Wellington. E para mim, mais uma vez, um motivo de bastante satisfação, também aliado à satisfação, né? O compromisso que a gente tem em enfrentar um microfone, o público, e trazer informações que a gente acumulou durante anos e anos e anos e que elas compõem a vida, compõem o conjunto da nossa sociedade. E não é conveniente para quem se propõe a, de fato, defender o desenvolvimento, defender a justiça, defender as coisas certas, não é conveniente ficar na superficialidade. É importante que a gente tire um tempo e se aprofunde. Eu não quero dizer que a gente precisa se especializar, porque, mas no mínimo se aprimorar, sim. E então, Wellington, antes de responder a tua pergunta, quero dizer que é com alto compromisso que a gente está aqui, né, medindo aquilo que a gente diz, né, pautando bem aquilo que a gente diz, né, buscando as informações onde tem, de fato, sustentação para isso e dar essa contribuição que a gente, no limite daquilo que está ao alcance da gente, para que as pessoas também, que às vezes não têm dificuldade de discernir isso, se sintam à vontade. Então, eu agradeço essa oportunidade, assim, e quero também cumprimentar a todo esse grande público ouvinte da Rádio Navegantes, que a gente sabe que tem uma audiência extraordinária, e isso é muito importante, né? A gente aproveitar essa audiência e fazer esse diálogo com eles. Então, a tua pergunta, assim, né? De quantos municípios e quais são os municípios, né? São 14 municípios selecionados, e aí uma curiosidade, né? Que eu já falei no outro programa, porque, de um modo geral, a nível de governo, ou de forma oficial, o Brasil tem hoje 5.570 municípios. Eu te pergunto para ti, se quiser me responder, e pergunto para os ouvintes que estão em casa. É correto tratar eles como todos fossem iguais? Mas a oficialidade, os governos, as autoridades e as organizações das prefeituras, organizações, a CNM, a ABM, as associações de municípios, mas agora tem um movimento dos prefeitos. Os prefeitos hoje são 5.000 e todo. Eu pergunto de novo, são todos iguais? Não é verdade. Como achar que todos vão ser tratados da mesma forma, se na história sempre o grande teve privilégio, e não é nos municípios que os pequenos têm privilégio, que o grande não tem mais força. Então o grande sempre tem mais força. Como que nós vamos comparar? Ronda Alta com Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul, não tem nada a ver. Lá é outra realidade, mas são tratados como se todos estivessem bem. A economia também nesses municípios é completamente diferente. A nossa região tem alguns componentes diferentes e que vem sendo de há longos anos penalizado por isso. Basta ver os números. E se a gente não olhar os números, nós vamos fazer maquiagem, nós vamos fazer bonito, nós vamos fazer aquilo que é obrigação de casa. Mas nós não vamos mudar esse jogo pesado que trata os diferentes iguais. Não é verdade, isso não está certo. Então, os municípios são 14 cadastrados, né, nem todos estão
muito bem inserido ainda dentro, né? A gente vai ter que fazer mais uma conversa com alguns ainda aí, mas os cadastrados são Ametista do Sul, Caiçara, Alto Alegre, Ibirapuitã, Jabuticaba, Lajeado do Bugre, Campos Borges, Nicolau Vergueiro, Pinhal, Rondal também está cadastrada, Sagrada Família, São José das Missões, São Pedro das Missões e Trindade do Sul. Então, esses são os que estão cadastrados. Esse público, esses municípios somam 55.847 pessoas. Destas, olha o que eu estou dizendo, 32.137, o que equivale a 57,5%, já estão inscritos nos programas do governo. Significa que mais da metade da população está com dificuldade. E é isso que a gente tem que olhar, porque senão a gente fica fazendo aquilo que parece que está certo. Bom, a partir desses dados, constatado essa realidade em que a política que coordena isso, economicamente, que leva ao econômico e que leva ao social, ela não atende a todos nas mesmas condições. Alguns empobrecem, alguns caem fora da economia, uns não têm oportunidade. Então, a gente se iludiu muito com esse sistema de governo que está aí, independente de quem está governando, independente, vou repetir, essa máquina pública chamada governo federal e seus afluentes, as suas ramificações, governo do estado e municípios. Então, há uma falsa ilusão de que a solução é correr em Brasília e pegar dinheiro sem o planejamento local e sem identificar aonde é que tem que, de fato, aplicar o recurso. Porque uma coisa é pegar dinheiro e fazer a maquiagem. A outra coisa é buscar no governo, apoio no governo, para solucionar o problema das diferenças sociais, para gerar renda, para gerar emprego para os jovens, para gerar renda nas famílias. Se não fizer isso aí, a tendência é cada vez diminuir mais. É por isso que a juventude está saindo dos municípios, todos aqui da região, e o grau de empobrecimento daquilo que a gente vinha fazendo o relatório anterior, e eu quero completar. A gente falou que nesses 14 municípios, que uns já são efetivos e outros estão só cadastrados, tem 55.840 pessoas. E destas, 32.137 já estão naquela faixa de risco, né? Na pobreza, uns na pobreza e outros na faixa de risco. Isso significa 57,5% da população. O que corresponde no conjunto de todos esses municípios é 11.200 famílias. É esse o público que nós vamos trabalhar. Que no final corresponde a 41,8% de famílias na pobreza. Então, o que nós vamos fazer? Sempre fazer a mesma coisa? Tem que parar. É isso que nós fizemos. A partir de 2010, nós reunimos um grupo de prefeitos, né, na região de Nicolau Vergueiro e mais uns, e criamos um grupo, então, de prefeitos que estão dispostos a mudar esse jogo. Mudar esse jogo, criamos uma espécie de um consórcio ou de um condomínio. E isso aqui não é um programa que nasceu dentro do governo. Isso aqui não nasceu lá e veio para nós, não. Isso aqui está sendo construído a partir da real situação vivida e sentida das famílias da nossa região. E é ali que a gente tem espaço para gerar renda e fazer desenvolvimento. Porque desenvolvimento é quando aumenta a renda no município, mas não aumenta só de um lado, só para uns, tem que aumentar para todos, tem que incluir as famílias para dentro dessa renda. Bom, a partir dali, é um programa novo, é um programa diferente, é um programa único que tem no Brasil, não tem dois programas. Esse programa, depois de tanta conversa no governo e tal, o governo em 2014, 5 de julho de 2014, a gente fez uma reunião com 4 ministérios lá em Brasília, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Ministério da Integração Nacional, com o Ministério da Pesca e com o MDA, que são aqueles ministérios que estão inseridos no orçamento do Brasil Sem Miséria. E depois da gente expor isso lá, eles desafiaram: Saúl, se vocês botar isso no papel, nós vamos ser teu parceiro para aprovar isso. E de lá para cá é que tomou forma, tomou corpo. A partir dali, então, nós
a partir desse desafio de alguns prefeitos, nós conseguimos reconhecimento no governo para esse público que é marginalizado e que é esquecido, que é discriminado, que a sociedade, muitos têm preconceito com ele só porque perderam a economia ou porque não tiveram oportunidade. O governo reconheceu. O governo reconheceu. O segundo momento foi então a gente estruturar a forma de como desenvolver esse programa. A forma de desenvolver esse programa então foi a visita até a Universidade Federal de Santa Maria, que surpreendentemente, positivamente e imediatamente um grupo de professores assumiram, inclusive, aceitando o desafio de mudar o perfil da formação, e esses alunos vão estar no interior com os professores acompanhando o desenvolvimento. Isso vai começar pelo pessoal que ainda tem um pedacinho de terra ou que tem uma área pequena de terra no interior que possa produzir. Agora eu respondo a tua pergunta. O que vai ser produzido? Vai ser produzido alimento, vai ser produzido leite, vai ser produzido alimento para sustento deles, já direcionando o que sobrar, o excedente, para que o PAA, que é o governo que compra, para que a merenda escolar seja fornecida por ele e para que o mercado local não tenha que comprar de fora. Então, esse excedente, o próprio governo vai comprar e parte nós já vamos aos poucos colocar dentro da merenda escolar e colocar também no mercado do município. Então, a partir dali, a gente definiu o que vai ser produzido, definiu o público é esse, e ainda agora temos que fazer mais umas conversas com alguns municípios. Bom, a partir disso, a Embrapa também, a gente foi conversar com a Embrapa aceitou a conversa imediatamente, a proposta, fez uma memória, mandou para Brasília, Brasília nos chamou lá em Brasília e disponibilizou as experiências que a Embrapa tem dos 46 unidades da Embrapa para que esse programa faça uso dela. Então você veja como cresceu. Também criamos um consórcio de municípios aqui na região de Sagrada Família, São Pedro das Missões, Lajeado Bugres e São José das Missões. Criamos um consórcio público. É uma novidade também em que os municípios podem se juntar e resolver problemas. Os 4 juntos, legalmente, quase que diríamos assim, criando uma outra instituição que possa buscar solução mais barata e também chegar no governo e buscar solução para os problemas sociais ou qualquer outro problema dessa natureza. A partir dali, então, aconteceu uma outra novidade, que foi as pesquisas aprofundadas sobre a questão do saneamento básico. E esse ano é um ano que o pessoal que está nos ouvindo, eu recomendaria assim com uma certa recomendação forte. Por favor, exijam que os candidatos a prefeito façam o saneamento básico, porque já está ultrapassando isso, né? E os municípios que já fizeram o projeto de saneamento básico, que já tem coleta seletiva, que já tem tratamento de esgoto, que já tem tratamento sanitário, lixo, o que já os aterros sanitários, ou a água, enfim, todo o plano municipal já instalado, reduz as doenças em 68%. Então esse é um ano, né, em que deve ser colocado nos planos de governo essas questões de fato gerar renda, identificar as carências e desenvolver programas que de fato mudem a vida das pessoas. Nós não podemos aceitar que as pessoas tenham que ser pobres. Eu vou repetir uma coisa que eu nunca vou parar, embora é a minha opinião. As pessoas não nascem miseráveis, não nascem pobres. As pessoas nascem com o sentimento branco. Ninguém é pobre por opção. A pobreza é gerada e é criada a partir da ação do homem pelo homem, da exploração, da apropriação das riquezas e a exclusão das pessoas. É isso que nós precisamos combater para chamar isso de desenvolvimento. Palavra aí, então, de Saul Barbosa, essa que já é a terceira entrevista realizada com ele, e nessa sexta-feira aí estamos trazendo e abordando mais um assunto, e por isso eu vou lhe fazer a pergunta, Saul: qual é a aceitação dos rondautenses referente aí a esse teu projeto? Diversas pessoas já me procuraram, assim, até por curiosidade. Mas como é que é e tal. Eu quero reforçar aqui que as pessoas que têm interesse em conhecer, porque não é pelo microfone que a gente vai debater todo um programa dessa natureza. Eu digo sempre assim, a gente sabe como começou.
a gente sabe em que pé está. Agora, daqui para frente, quanto mais gente entrar e quanto mais pessoas importantes, assim, com vontade de organizar, entrar, não se sabe onde vai dar, né? Mas a perspectiva é boa. E que as pessoas, assim, eu já ouvi algumas coisas assim, dizer, esse programa é muito bom, mas não tem futuro. Como não tem futuro? Mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Está aqui o programa. Nesse programa aqui foi aprovado 32 milhões para o projeto básico. E agora nós estamos esperando a primeira parcela do custeio. Então, o problema lá não vai ser dinheiro. Não é essa questão do dinheiro, não. O projeto está acima dessa questão do dinheiro. E eu quero também fazer uma justa defesa aqui, um elogio aos professores da Universidade Federal pela garra como assumiram isso, e também o pessoal da Embrapa. O pessoal da Emater também tem sido companheiros nossos. Como eu te disse, assim, está em bom estágio, não deve demorar muito, né, se tudo der certo, graças a Deus, para a gente começar então a primeira parcela. Mas a gente não começou a trabalhar assim no público em nenhum município. Agora, assim que abrir a primeira parcela, nós vamos começar por aqueles municípios que já saíram do cadastro e estão efetivamente engajados. Então, não são todos que saíram do cadastro e que estão definitivamente engajados. E vamos registrar aqui com satisfação que a nossa amiga Ieda Henke veio nos visitar aqui, né? Um abraço, Ieda. Sempre muito pronta, né? Ela é, na verdade, uma fiel ouvinte aí da 98.3, né? E nós tivemos a oportunidade e aí que eu aprendi um pouco aqui em Ronda Alta, quando eu estava no sindicato, nos movimentos sociais, também na prefeitura, ela, com tantos outros que futuramente eu quero homenageá-los, assim, por uma questão de justiça, né? Fizemos uma história que repercutiu no Brasil inteiro, inclusive lá no exterior. E aí a gente abria a reunião, começava a reunião, antes da reunião ela estava ali sempre. Ela e tantos outros também, né? Após depositado, então, essa primeira parcela, o que vai acontecer com esses pequenos agricultores familiares e pessoas com esse caráter aí que fazem com que esse projeto se desenvolva? Muito boa e oportuna a tua pergunta, bem inteligente. A primeira, ela tem algumas etapas. A primeira etapa agora, em todos os municípios que de fato se inserirem, né, já estão os formulários prontos. Todas as famílias de produtores vão ser visitadas, pequeno, médio, grande, todos, porque nós vamos medir toda a produção, vamos medir através de um diagnóstico o capital humano que tem disponível nas propriedades, vamos conhecer as propriedades, a terra, as deficiências, o que precisa, o que não precisa, porque a partir desse diagnóstico é que vai determinar o planejamento. E no planejamento, na terceira etapa, é a intervenção, que é aqueles 32 milhões que é para infraestrutura, para comprar máquina, para comprar equipamentos e tal, implementos e tal, que é os equipamentos que vai dar o suporte para a produção. Mas quando nós chegar nesse ponto, a produção já tem destino. Não vai ser assim, o produtor produziu e aí tem que correr de porta em porta. Não, quando começar a produzir, nós já sabemos aonde ele vai entregar certinho. Em que comércio ele vai estar, Em que comércio ele vai entregar. Serão 32 milhões injetados no norte do Rio Grande do Sul. Exatamente, e isso é o básico, né? Eles prometem que se precisar mais não vai ter problema nenhum. Que for importante processar o peixe, no caso, processar o leite, não vai ter problema. Ou o transporte do leite, coisa parecida. Outra curiosidade, vai ser todo numa cadeia. Por exemplo, o que produzir lá em Lajeado do Bugre vai produzir em todos os outros municípios também, e vice-versa. Então nós vamos ter quantidade para negociar. Alguns produtores, não está bem certo ainda, poderão negociar com seus modelos 15, né, que você está falando do produtor, e outros, certamente, nós já estamos se preparando para fazer cooperativas, né, regionais, coisa dessa ordem, assim, para que então faça a comercialização via as cooperativas. Na verdade é um processo novo que vem enfrentar uma série de coisas que não deu certo. E quando eu digo que não deu certo, não é, eu estou só dizendo, mas olha os números, eu repito assim, a pobreza está acentuando, os jovens estão indo embora e a camada de pessoas nos municípios está ficando uma camada de idosos, uma colônia de idosos aposentados. Beleza, então conversei aí com o Saul Barbosa nessa sexta-feira. Quero agradecer, Saul, a oportunidade de entrevistá-lo mais uma vez aí. Você que se prontifica a estar conosco toda semana e agora semanalmente, já digo aí aos ouvintes da 98.3, que estaremos abordando aí sobre esse projeto. E o pessoal que
estiver interessado, a gente está colocando todas essas entrevistas no YouTube e também na nossa página do Facebook. Você consegue acessar aí para ter maiores informações, ter dados, enfim, tudo sobre esse projeto você encontra junto aí ao Facebook da Rádio Comunitária Navegantes. Hoje, aproximadamente 1.000 pessoas já estão sabendo e já conhecem, já sabem qual é o objetivo desse projeto. São, então, visualizações que estão aí decorrentes no nosso blog, e nessa sexta-feira à tarde teremos mais uma aí tratando sobre esse terceiro encontro, essa terceira entrevista realizada com o Saul Barbosa. Deixo aqui últimos minutos aí. A gente vai se empolgando, né? Mas você falou uma coisa que é muito importante. Não tem coisa que mais agrade ou que deixe as pessoas bem do que você gerar oportunidade para que eles tenham um ganho deles, que eles tenham oportunidade de ter renda. As pessoas se sentem mal quando ficam dependentes dos outros e não são o culpado. O problema é que é mais fácil chamar de preguiçoso, vadio, não querem trabalhar, né? Mas ninguém se detém a ir lá saber por que ele chegou a esse estágio. Por quê? Não é a vontade dele, não é. Que quem tiver um cérebro bem transparente, bem calminho, é só fazer uma análise da origem dessas pessoas. Eles precisam de oportunidade e falta políticas de governo. As políticas que aconteceram historicamente no Brasil, deu no que deu. Porque sempre tem uma grande empresa por trás que vem explorar. E eles são indefensáveis. Quando vem esses programas grandes, esses macro programas que vem financiamento, ele nem sabe quem é o comércio, nem sabe onde é que vai entregar, às vezes. Já entregou para a cooperativa que faliram, que perderam. Na verdade, é bom ficar quieto. Beleza, então encerro aqui essa entrevista nessa sexta-feira, agradecendo mais uma vez ao Saul, todos os ouvintes aí que estão na audiência. Um grande abraço, você que está conectado através da internet, juntinho conosco aí nessa meia hora. E a você também, uma ótima tarde de sexta-feira, um bom fim de semana. E a gente volta aí na semana que vem novamente entrevistando o Saul. Wellington Fortes para o Jornal da Navegantes.